Brasil está na final do vôlei feminino e garantiu recorde de medalhas em Jogos Olímpicos. E você vai ver também. O total de vacinas entregues pela Fiocruz pode ficar abaixo da meta. Bombeiros lutam contra chamas na Grécia e 5 regiões precisaram ser esvaziadas. O Japão homenageou as vítimas da bomba atômica em Hiroshima. E o presidente do Barcelona disse que não renovou com o Messi para não prejudicar as finanças do clube. Olá, boa tarde. As exigências da primeira etapa atrasaram a escolha de voluntários para os testes da Butanvac. O estudo, que recebeu mais de 9 mil inscrições, selecionou, por enquanto, apenas 120 pessoas. As muitas exigências para o estudo clínico da Butanvac em humanos têm adiado a escolha dos 418 voluntários para a primeira fase dos testes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo um dos responsáveis pelo recrutamento, a fase é a mais rigorosa da pesquisa. Com isso, até o momento, foram selecionados 120 voluntários de um total de 9 mil inscritos. A ideia era concluir o recrutamento e a vacinação em 7 dias. A nova previsão é de que essa fase agora pode durar de 10 a 14 dias. Para essa etapa, o Butantan e o HC buscam voluntários com mais de 18 anos que não tenham tomado nenhuma vacina e nem tido a Covid-19. As inscrições podem ser feitas no site do hospital. O objetivo da fase é observar a eficácia imunológica da Butanvac. A vacina é uma aposta de produção em ampla escala que pode não só atender o Brasil, mas outros países com dificuldades de acesso a imunizantes. O total de vacinas entregues pela Fiocruz este ano pode ficar abaixo da meta de 200 milhões de doses. O compromisso inicial para 2021 previa o envio de 210 milhões de doses de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações, mas já foi revisado. A Fundação Oswaldo Cruz pode não conseguir completar a meta de entregar 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Ministério da Saúde neste ano. De acordo com o vice-presidente de produção da Fiocruz, Marcos Krieger, só é possível assegurar, no momento, cerca de 180 milhões de doses do imunizante Oxford AstraZeneca. O descumprimento acontece por causa de um atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo do exterior e também por um prazo maior do que o previsto para a entrega das primeiras doses produzidas com o IFA brasileiro. As doses com o insumo da Fiocruz ainda dependem da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O cronograma previa a disponibilidade de 100 milhões de doses até o mês passado, mas esse volume só deve ser alcançado este mês. Os planos originais apontavam que a partir de agosto, 100 milhões de imunizantes seriam entregues já com o IFA nacional. Agora, a previsão é de que esse montante seja de até 50 milhões de doses a partir de novembro. Para compensar, a Fiocruz acertou a importação de uma quantidade adicional de IFA para continuar realizando entregas ao Programa Nacional de Imunizações. O Brasil já aplicou quase 150 milhões de doses de vacinas até agora. Em um dia foram aplicadas mais de 1.638.000 doses. Vamos atualizar o número de vacinados com a primeira e a segunda dose, segundo dados do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Mais de 105.342.000 pessoas receberam a primeira dose, o que equivale a 50%, metade da população. Mais de 44.414.000 pessoas tomaram a dose única ou segunda dose, o que representa 20,9% da população brasileira. A Argentina vai combinar as vacinas AstraZeneca e Moderna como uma forma de complementar a imunização contra a Covid-19. O país enfrenta a escassez de segundas doses do imunizante em meio a temores sobre os altos contágios pela variante Delta. Seguindo as evidências publicadas pelo Reino Unido, combinar a AstraZeneca com a Moderna é uma possibilidade importante para acelerar as segundas doses. O governo estabeleceu a meta de chegar ao final de agosto com pelo menos 60% da população acima de 50 anos com o esquema vacinal completo.
Até a quarta-feira, cerca de 16% dos argentinos haviam sido imunizados com 2 doses. O laboratório privado argentino Richmond prometeu fornecer cerca de 3 milhões de doses da Sputnik V antes do final do mês, depois que as primeiras amostras passaram no controle de qualidade. A Argentina registra quase 5 milhões de infecções pelo novo coronavírus e mais de 106 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. E o Brasil já ultrapassou as 560 mil mortes por Covid. O Brasil confirmou mais 1.099 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com o aumento, o país chegou a 560.706 vítimas desde o início da pandemia. Com mais 40.054 novos casos diagnosticados de um dia para o outro, o número de diagnósticos confirmados já passa de 20.066.000. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 887 vítimas diárias. É a menor média registrada desde o dia 8 de janeiro, quando foi a 864. Também é o 6º dia em que o indicador fica abaixo de 1.000. A média diária de novos casos está em 32.460. Caiu novamente em relação ao dia anterior e se tornou a menor desde 27 de novembro de 2020, quando foi a 31.133 diagnósticos da doença. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje 2 estados apresentaram alta nas mortes: Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 10 unidades da federação. Em queda estão 15 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Bruno Bianco será o novo ministro da Advocacia Geral da União. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial. Ele assume a vaga que era de André Mendonça, escolhido para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro nomeou Bruno Bianco como advogado-geral da União. Ele assume no lugar de André Mendonça, que foi indicado oficialmente para o Supremo Tribunal Federal no último dia 13. Mas a nomeação ainda deve ser aprovada pelo plenário do Senado, depois dele ser sabatinado pelos senadores em comissão. Ele precisa da maioria dos votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte. A sabatina e a votação ainda não têm data marcada. Bianco foi secretário especial da Previdência Social e do Trabalho no Ministério da Economia e virou secretário executivo do novo Ministério do Trabalho, recriado nos últimos dias pelo governo. No lugar de Bianco, na Secretaria Executiva deve ser nomeado o atual secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, nome que agrada também ao novo ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, e também ao ministro Paulo Guedes, da Economia. Na Grécia, os bombeiros lutam contra um incêndio a 30 quilômetros de Atenas. Moradores de 5 regiões precisaram deixar suas casas e pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Os incêndios florestais não dão descanso na Grécia. A localidade de Áfrinas, 30 quilômetros ao norte da capital Atenas, sofre com as chamas que ficaram mais violentas por causa da força do vento. O fogo deixou até agora pelo menos 5 feridos. Várias localidades tiveram de ser esvaziadas e casas foram destruídas. A estrada que liga Atenas à região norte do país e a rodovia nacional foram bloqueadas por precaução. Ao menos 450 bombeiros gregos trabalham para conter as chamas, auxiliados por apoio aéreo e veículos terrestres. A Proteção Civil grega deve receber reforços da França, Chipre, Suécia e Israel. Vamos falar dos Jogos de Tóquio. A Tandara, da seleção feminina brasileira de vôlei, foi suspensa dos Jogos. De acordo com uma nota do Comitê Olímpico do Brasil, a jogadora cometeu uma potencial violação da regra antidoping. Um exame detectou uma substância proibida, exame que foi realizado antes das Olimpíadas, no dia 7 de julho. O Comitê Olímpico Brasileiro não informou qual foi o tipo de violação cometido pela jogadora. Hoje, o time brasileiro ganhou a partida nas semifinais contra a Coreia do Sul por 3-1 e se classificou para a final na modalidade. Vamos ver como é que está o quadro de medalhas. A China está liderando com 36 medalhas de ouro, 79 no total. Os Estados Unidos têm mais medalhas no total, somando ouro, prata e bronze, são 98.
O Japão é o terceiro colocado com 24 e a Grã-Bretanha a quarta com 18 medalhas. O Brasil tem 4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, 16 até aqui, mas tem mais 4 medalhas garantidas, 2 no boxe, uma no futebol masculino e uma no vôlei feminino, pelo menos. Então já são 20 medalhas, é o suficiente para bater o recorde de Rio 2016, quando foram 19 medalhas. No futebol masculino, o México venceu o Japão por 3-1 e conquistou a medalha de bronze, segundo pódio da seleção mexicana na história da competição. O outro foi em Londres, 2012, em cima do Brasil na decisão. Amanhã, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, a seleção brasileira entra em campo para enfrentar a Espanha na disputa pela medalha de ouro. Campeão em 2016, o Brasil já tem 1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes na história dos Jogos Olímpicos no futebol masculino. A Espanha tem o ouro em 92 e 2 pratas. No futebol feminino, depois de um empate em 1-1 no tempo normal, o Canadá venceu a Suécia nos pênaltis e ficou com a inédita medalha de ouro na modalidade. Na marcha atlética feminina, a brasileira Érica Senna esteve a 400 metros de conquistar a inédita medalha de bronze para o Brasil, só que uma punição de 2 minutos na volta final deixou ela fora do pódio. A Érica terminou na 11ª posição. No salto por equipes do hipismo, o Brasil se classificou para a final da modalidade final, que vai ser amanhã. O time brasileiro terminou na 8ª posição e 10 equipes se classificaram para a decisão. No próximo bloco, o Barcelona não renovou com o Messi por causa da preocupação com as finanças do clube. Até já! Só no ano passado, as lavouras brasileiras receberam 1 milhão de toneladas de agrotóxicos. Mas o consumo de alimentos orgânicos, livres dos defensivos agrícolas, vem aumentando. Os defensivos químicos são utilizados para combater as doenças das plantas, as ervas daninhas e os insetos que se reproduzem sem controle. Mas além da poluição dos rios, um dos maiores efeitos colaterais, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a morte de mais de 20 mil pessoas por ano. Como não existe alternativa, quem vai à feira deve saber. E os campeões de agrotóxicos foram alho, arroz, alface, abacaxi, batata doce, beterraba, cenoura, goiaba, chuchu, laranja, pimentão, tomate, a uva. A uva é muito contaminada, não dá para você ficar arrancando a casca, vai comer o quê? Então, assim, são vários alimentos que eles, infelizmente, são campeões de agrotóxicos. Então, a gente tem que pesar em conta e ver, lógico, precisão, pandemia, muitas pessoas perderam emprego, você tem que ver o que cabe no seu bolso. Além de várias explicações da economia, muitos produtos não cabem no bolso do brasileiro porque os grandes exportadores, que garantem bons resultados para a balança comercial do país, contam com benefícios que outros produtores não têm. Precisa ter uma diminuição, principalmente de impostos, IPI, ICMS, né? Geralmente, alimentos que os produtores que usam produtos com agrotóxicos, eles já têm até 60% de redução desses impostos. Agora, o pequeno agricultor ou o médio agricultor que produz os orgânicos, ele não tem nenhuma redução dos benefícios. Então, por isso que ele tem que acabar passando também esse valor para a população, infelizmente. E é das roças dos pequenos produtores, que variam de 5 a 100 hectares, que sai grande parte dos produtos que o brasileiro põe na mesa. Segundo o último censo do IBGE, a agricultura familiar é responsável por 70% da mandioca consumida no país, 64% do leite, 38% do café em grão e 23% do feijão. Alimentação orgânica, sustentabilidade, um alimento que não agride o ambiente e ainda faz um bem danado à sua saúde. Mas afinal, qual a diferença? Alimento convencional, natural e orgânico. Orgânico é um conceito muito específico, com uma legislação específica. Os insumos não são químicos, os insumos não são sintéticos. Não todos os agricultores familiares são produtores orgânicos. Devido ao tamanho dos sítios e das glebas e das propriedades da agricultura familiar, muitos, e não tenho porcentagem disso, utilizam insumos não tóxicos, insumos não químicos, mas alguns sim utilizam conforme, de acordo à cultura que é, possivelmente alguns insumos que hoje em dia chamamos de agrotóxicos. Então, não podemos dizer
que toda agricultura familiar é orgânica. Quem não usa nenhum produto químico é o produtor orgânico. Mas é bom não acreditar em todas as propagandas de alimentos isentos de veneno. Muitas empresas se dizem naturais, só que naturais todos os produtos são, eles vêm da terra. O orgânico ele se diferencia por causa do certificado. Então hoje é crucial que todos os clientes que querem consumir orgânicos peçam o seu certificado. Peça o certificado de quem está fornecendo para o seu fornecedor, porque esse é o único jeito de comprovar realmente que ele é orgânico. E todo ano esse certificado é renovado. E apesar do preço naturalmente mais alto, por causa principalmente do imposto, as vendas de produtos orgânicos aumentaram 30% no ano passado. E a perspectiva é que em 2021 tem um novo crescimento de 10%. Hoje a gente tem uma variedade muito grande, são quase 200 itens na nossa lista. Nós temos uma procura muito grande pelos principais itens, que são os que mais retêm, que são tomate, cenoura, cebola, aí todas as linhas de alface, couve, beterraba. Então a gente tem, por esses produtos frescos, a gente tem uma procura muito grande. Depois de colhidos na roça, o freguês receberá no dia seguinte alimentos preparados com uma grande preocupação ecológica. Eles são todos embalados em papéis biodegradáveis, somente as alfaces que nós recebemos elas molhadas, né, porque a gente tem que lavar, então elas vão no saquinho plástico. Mas ao contrário disso, no último ano nós conseguimos eliminar 90% do nosso uso de plásticos. É uma missão nossa, até o final do ano a gente conseguir eliminar 100% de todo o uso de plástico aqui na empresa. Até os passarinhos, até as pombas, agora eu estava falando pro rapaz, o rapaz escolheu o milho aqui que é transgênio, as pombas não vai lá. Aí nós escolhemos o milho aqui na palha, as pombas começam a vir comer o milho, porque o milho é natural, não é milho transgênio. E aqui se você pegar, você vai comer uma coisa pura. Vale a pena então? Nossa, não tem discussão. O Japão homenageou as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, lançada em 6 de agosto de 1945. A tragédia ocorreu em 6 de agosto de 1945 e completa 76 anos este ano. O evento foi realizado sob a polêmica da recusa do Comitê Olímpico Internacional em respeitar um minuto de silêncio durante os atuais Jogos de Tóquio. Dada a persistência da pandemia de Covid-19, a cerimônia não foi aberta ao grande público, mas pôde ser acompanhada pela internet. Quero aprender mais e acumular conhecimento sobre a bomba atômica para compartilhar com meus parentes e não deixar nada fora de proporção. Ainda há pessoas que não sabem, por isso quero mediar o assunto, conversando com a geração mais jovem, com os meus amigos. Falar é muito simples, todos podem fazer e é extremamente importante. Ainda existem muitos japoneses que não são de Hiroshima, que não sabem o que significa esse dia e nunca o vivenciaram. A memória está lentamente se desgastando com o tempo. Venho aqui todos os anos para tirar fotos e compartilhá-las na esperança de despertar a memória de todos. A bomba atômica foi responsável por 140 mil mortes em Hiroshima. Outra bomba foi lançada em 9 de agosto de 1945 em Nagasaki e deixou 74 mil mortos. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Até 2030, o governo americano quer que os carros elétricos se tornem metade dos veículos vendidos no país. O governo americano quer acelerar a expansão do carro elétrico nos Estados Unidos. Eles são uma visão do futuro que agora está começando a acontecer. Um futuro da indústria automobilística que é elétrico. Elétrico a bateria, plug-in, elétrico híbrido, elétrico a célula de combustível. É elétrico e não há como voltar atrás. A questão é se vamos liderar ou ficar para trás na corrida pelo futuro. Biden apresentou a medida como uma forma de competir com a China e outros países que investem em carros elétricos, ao mesmo tempo em que busca transformar o setor de transporte americano, a maior fonte de emissões. O anúncio gerou elogios modestos dos ambientalistas, que pedem medidas adicionais devido à piora da situação climática. De acordo com especialistas, os 3 grandes fabricantes americanos, General Motors, Ford e Stellantis, aumentaram significativamente seus investimentos em carros elétricos, o que torna mais provavelmente acessível a meta de 2030.
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, explicou o fim do contrato com o craque Lionel Messi. Laporta disse em entrevista coletiva na sede do clube que o motivo da não renovação do contrato com o jogador foi para não colocar a instituição em risco. O presidente do Barça também informou que Messi tem outras propostas ao acrescentar que o clube ultrapassou o limite salarial do ídolo. Laporta afirmou que a instituição está acima de tudo, inclusive do melhor jogador do mundo. Em sérias dificuldades econômicas e exigido pelo fair play financeiro da Liga Espanhola, o Barcelona não conseguiu chegar a um acordo com o maior artilheiro de sua história centenária. Lionel Messi liderou a geração mais vitoriosa do clube catalão, marcando 672 gols e conquistando 4 Ligas dos Campeões, 10 Ligas Espanholas, 7 Copas do Rei, entre outros títulos. 2 treinadores de Belarus perderam as credenciais nos Jogos de Tóquio. A decisão segue a suposta tentativa da delegação da nação europeia de obrigar a atleta Kristina Tsoumanskaya a voltar para seu país. No Twitter, o COI disse que adotou o procedimento no interesse do bem-estar dos atletas de Belarus que ainda estão em Tóquio. A entidade informou esta semana que investigava os técnicos por seu papel no caso de Kristina Tsoumanskaya, que buscou proteção para evitar ser forçada a voltar para casa. A atleta disse temer pela vida se tivesse que retornar a Belarus, sacudida por um levante político e uma dura repressão a dissidentes depois das contestadas eleições que mantiveram no poder o homem forte Alexander Lukashenko no ano passado. Tsoumanskaya é uma das mais de 2.000 personalidades do esporte belorrusso que assinaram uma carta pedindo novas eleições e a libertação de presos políticos. Seus problemas em Tóquio ocorreram depois que ela fez uma postagem no Instagram criticando seus técnicos por inscrevê-la em uma corrida sem informá-la previamente. Simone Biles foi recebida com um carinho e muita festa na volta aos Estados Unidos após a participação nos Jogos de Tóquio. Já no aeroporto, a superestrela da ginástica artística americana provocou uma comoção no desembarque em Houston, no Texas. Uma multidão queria ver a atleta e os seguranças tiveram trabalho para segurar os fãs. Após desfilar pelo aeroporto de carrinho de transporte, Biles fez o mesmo do lado de fora em um conversível. A festa foi ainda maior, com as pessoas acenando e levantando cartazes. Nas Olimpíadas do Japão, a superatleta conquistou apenas uma medalha de bronze na trave. A medalha fechou uma dura semana para Biles, já que a estrela desistiu de participar da final da competição geral por equipes para surpresa de todos. Alegando problemas psicológicos, Biles enfrentou um fenômeno de perda de confiança e referências no ar que a levou a desistir também de 4 finais para as quais havia se classificado, individual geral. E essa edição fica por aqui. Tchau, boa tarde.